Olá! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o sucesso ou o fracasso financeiro tem a ver com um programa mental que você tem instalado na sua cabeça. Você vai entender que existem programas mentais de sucesso e que existem também programas mentais de fracasso. E eu vou te mostrar que nós somos capazes de identificar que tipo de programas que existem no nosso cérebro e que sim, nós podemos sim, por decisão própria, por vontade própria, instalar programas que nos levem à prosperidade financeira. Inclusive, desativar esses programas que levam à escassez. Para que você entenda, tá? Eu vou usar a analogia de um computador para apresentar essa ideia para você. Um computador, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. Concorda comigo? Ele executa cálculos, desenvolve projetos, ensina, entretém, faz relaxar. Enfim, facilita muitos trabalhos. No fundo, o computador é capaz de fazer tudo aquilo que ele é programado para fazer. E somos nós que os programamos. Nós fazemos isso de forma consciente, inclusive, de acordo com os nossos objetivos, com as nossas vontades. Agora vamos imaginar o nosso cérebro, que ele seja um grande e um potente computador. Ele também é capaz de fazer coisas maravilhosas. Você concorda comigo? Ele executa tudo aquilo que está programado para fazer. A diferença é que o computador ele é extremamente limitado, acreditem vocês, e as capacidades do cérebro humano ultrapassam qualquer capacidade do computador, ou pelo menos capacidades que sejam conhecidas na totalidade hoje pelo ser humano. Eu falei em programas instalados. Pois é, o computador quando você compra, ele vem com um programa básico de arranque e depois ele passa a se comportar segundo os programas que você instala nele. Embora existam milhares de computadores iguais, cada um vai desempenhar funções específicas segundo a programação instalada no seu interior. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Biologicamente, os seres humanos têm o mesmo tipo de cérebro, Ainda assim, cada ser humano vai ter um comportamento diferente um do outro. Todos vão se comportar segundo os programas mentais instalados em cada um. Isso quer dizer que o que vai diferenciar as pessoas nos comportamentos, nas atitudes e nos resultados individuais são os programas mentais instalados em cada um de nós. Indo por essa lógica, assim como nos computadores, se eu copiar um programa de excelência de uma máquina, por exemplo, né, e instalar numa outra máquina, embora sejam máquinas diferentes, essa segunda máquina passa a replicar o comportamento do novo programa instalado e passa a replicar também os resultados. No ser humano é igualzinho. Se nós modelarmos os programas ou os comportamentos de sucesso, de outros seres humanos, com base na excelência dos seus resultados, e replicarmos esse programa assumindo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, nós passamos a replicar, inclusive, os resultados. Isso quer dizer que os programas de sucesso ou os programas de fracasso estão livres para a nossa escolha de instalar ou não. Para todos nós, é uma questão de decisão. E aí você me pergunta, mas Maurício, como é que esses programas foram instalados no nosso cérebro? Usando a mesma analogia do computador, eu disse que ele é criado apenas com um programa básico, O computador ele vem com um programa de arranque para ele existir e sobreviver. Ninguém precisa inserir nenhum novo programa para ele arrancar, é automático. São todos iguais, inclusive, Até que você resolva personalizar aquele computador, tornar aquilo que você entende que é o seu propósito, para aquele motivo que você comprou o computador. No caso do ser humano, ele também vem ao mundo com aquele computador cerebral zerado. Ele vem com um único programa, que já vem instalado, que é aquele programa básico de arranque, de sobrevivência. Da mesma forma que a máquina. Um programa instintivo. Ninguém te ensina, por exemplo, como é que chora, quando tem fome ou quando tem a fralda cheia, por exemplo. Ninguém te ensina a respirar, a soluçar, espirrar, dormir. São programas básicos, instintivos e comum a todos os seres humanos, até que novos programas são instalados para que ele seja formatado para um determinado modelo de vida.
No caso do computador é fácil, o homem é que cria a máquina e ele decide tudo isso. Mas e no caso do ser humano? Esses programas básicos já vêm pré-instalados e passam de DNA para DNA. As informações e as emoções primárias vêm já alocadas numa área cerebral onde o contato com o divino, digamos assim, é mais intenso. Mas que área é essa? Para você entender que área é essa, você precisa entender um pouco mais sobre esse computador mental humano. Essa massa encefálica de cor cinzenta que fica protegida aqui por uma blindagem óssea bem no topo do nosso organismo humano, não é? Que é o cérebro. Nós estamos falando de entender um pouco mais o cérebro humano. Numa linguagem bem simples, na linha do sistema evolutivo do sistema nervoso central, o cérebro é dividido por três partes. O nosso cérebro, ele tem o cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo, tem o sistema límbico, que é emotivo, e o neocórtex, que é o sistema criativo. O cérebro humano é o cérebro mais complexo de todos os animais na face da Terra. Essa classificação, inclusive, diferencia o cérebro humano porque ela tem essas três partes numa única estrutura cerebral. Mas vamos entender cada uma dessas partes de uma forma extremamente simples. O cérebro reptiliano é a parte mais primitiva, é onde o programa básico de subsistência está instalado. São os programas de ação instintivo. Nessa parte ela não contém a razão, é só instinto. Como eu disse, os répteis e outros animais classificados abaixo dele agem apenas por instinto e tem esse cérebro reptiliano. Depois tem outros animais com o sistema límbico, que já são os animais que são não racionais, mas que têm uma classificação acima dos répteis, porque além do cérebro reptiliano, eles têm também uma área específica, diferenciada, onde estão programadas as emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a repulsa. Essa área é chamada de córtex cerebral ou sistema límbico. Se você prestar atenção, você vai ver que os animais mamíferos, por exemplo, eles não agem apenas por instinto, eles agem também por emoção, eles têm essa emoção, eles sentem. Você consegue distinguir, por exemplo, num cachorro, quando ele está com medo, que ele põe o rabinho entre as pernas, não é? Ou quando ele está com raiva, que ele rosna, mostra os dentes, ele ameaça atacar para se defender, não é? Ou então quando ele está tristonho, com as orelhinhas baixas, chorando, né, com os olhos caídos, fica deitado, ou também quando ele está alegre, que ele abana o rabinho, balança, ele está latindo com um latido alto, né, com alegria. Às vezes nota-se até um sorriso na cara dele, quando ele está muito alegre. Mas essa área cerebral você consegue colocar informações por repetição ou por treinamento. É onde são armazenados os chamados hábitos que depois funcionam quase que instintivamente. Por isso os animais são treinados. Agora, o neocórtex, essa é a parte mais evoluída do cérebro, só os humanos têm. É a característica diferencial dos seres humanos, como eu disse, para as outras espécies todas de animais. Essa é chamada área consciente, criativa do cérebro. É onde a inteligência e a capacidade de processar informações, criar padrões analíticos, fazer cálculos, ter noção de tempo e espaço, é a parte do raciocínio, da comunicação pelo uso da articulação das palavras de forma lógica e organizada. Essa área é controlada pela vontade, por isso é chamada consciente. Ela só está 100% ativa quando nós estamos acordados. É uma área que precisa de repouso para recuperar as energias e reorganizar as informações todas que ela recebe durante o dia. Essa área ocupa cerca de 5 a 10% de toda a nossa capacidade cerebral. E você diz que se essa área é super inteligente e ocupa de 5 a 10% da nossa capacidade mental, então onde é que estão os outros 90 e 95%? É todo o resto que nós chamamos de área inconsciente. Ela funciona 24 horas por dia. É tipo, não dá para parar para descansar sequer. Ela tem um papel principal que é te proteger e de te manter vivo. Como eu te disse, essa outra parte inclui o cuidado com a sua respiração, com a sua circulação, com a sua pressão sanguínea, seu batimento cardíaco, suas mudanças de posições involuntárias, o seu piscar de olhos.
É lá que estão as suas emoções primárias, que são as 5 que eu te falei há pouco. Lembra? Raiva, medo, tristeza, alegria e repulsa. Essas emoções também só existem para te proteger. Está no inconsciente. Embora muitas vezes nós deixamos o nosso lado racional querer racionalizar demais as emoções e isso interfere na função básica de proteção. Nós temos um vídeo que fala sobre inteligência emocional. Se você tiver interesse, vai lá, procure e assiste. Nessa área, como eu estava dizendo, também estão todos os registros das histórias de cada um de nós, desde que você nasceu até os dias de hoje. Aliás, há registro da sua vida inteira, desde a vida intrauterina. Agora vem o mais importante dessa conversa. Lembra que eu te disse no início desse vídeo que hoje eu vou te mostrar como é que o sucesso e o fracasso financeiro tem a ver com o programa mental que você tem instalado na sua cabeça? Lembra? Falei no início do vídeo. E disse também que você vai entender que existem programas mentais de sucesso e programas mentais de fracasso. Pois é. É aí que entra essa informação. É que nessa grande área inconsciente que estão instalados os nossos programas de fracasso e estão também instalados os nossos programas de sucesso. Aí você me diz, ué Maurício, mas você disse que o nosso inconsciente só serve para nos proteger, certo? Certo. Então como é que ele produz o fracasso e você diz que isso é proteção? Bom, ele te protege sendo fiel, absolutamente fiel aos programas que estão instalados na sua mente inconsciente. Como num computador, quando você roda um programa, mesmo que seja um programa que possa gerar resultados negativos, ele vai rodar o programa. Ele é fiel à informação que foi lá instalada. Lembra que ele não tem a capacidade de raciocinar ou analisar. Essa função é da parte consciente. A partir do momento que o programa está instalado, ele é para te proteger. Ele vai rodar o programa. Seja ele qual for, programa de sucesso ou programa de fracasso. E que conclusão você chega então? Não é o seu inconsciente que gera o fracasso. O fracasso é gerado pela entrada de um programa que gera resultados negativos. Mas a pergunta que você deve estar fazendo agora é: mas quem instalou esses malditos programas de fracasso na minha cabeça? E se eu disser que foram seus pais, os seus irmãos, a sua escola, a sua religião, você acreditaria? Você diria logo, Maurício, você está ficando maluco. Meus pais me amam. Eles me colocaram as melhores informações, me deram a melhor escola, eu sou religioso, inclusive. Você deve estar delirando. Isso não faz sentido nenhum. Talvez, se eu não soubesse o que eu sei hoje, eu também diria a mesma coisa que você. Mas para que você fique esclarecido de uma vez, eu vou te explicar como acontece esse processo de instalação de programas de sucesso ou programas de fracasso. Para já, nós vamos agora nos distanciar um pouco da analogia do computador. E em vez de chamar de programas, como nós estávamos chamando os computadores, nós vamos chamar de crenças. Existem crenças instaladas na nossa cabeça. E essas crenças te levam ao sucesso ou te levam ao fracasso. Ao sucesso são crenças possibilitadoras. Ao fracasso são crenças limitadoras. Agora entenda, eu disse que o seu cérebro, quando você vem ao mundo, ele vem com as informações básicas de sobrevivência. E alguns desses registros da vida são registros de vida intrauterina. Então você sabe hoje que você não nasceu com essa informação toda. Tudo que você sabe, você não veio da barriga da mãe assim. Dos 0 aos 7 anos, nós ouvimos muito os nossos pais, nós dependemos dele. São nossos tutores, nossos protetores. Eles têm um poder de informação e de injetar informação no nosso cérebro muito forte, criando padrões e comportamentos, crenças que são passadas de pais para filhos, das ações para as palavras, dos gestos para atitudes. São teu exemplo de pessoas que você, nessa altura, mais confia. São pessoas que você, impreterivelmente, confia em tudo. Tudo que eles fazem está certo para você. E se eles disserem alguma coisa, será verdade absoluta. Nessa idade dos 0 aos 7 anos, você não tem muito discernimento do que é certo, do que é errado. Você compra a opinião dos seus pais. Primeiro da sua mãe, depois do seu pai.
depois dos seus irmãos, depois dos seus tios, avó. Depende das pessoas com que você convive. Eles não instalam essas crenças por mal. Claro que não. Eles querem te proteger, te educar. Eles não têm o conhecimento que você tem hoje a esse respeito. Por isso eles diziam muitas vezes para você frases do tipo: não mexa nisso. Você quebra tudo que você encosta a mão. Mas que menino irritante. Ou então, engole o choro, para de chorar. Você é um incompetente na escola, só tira notas ruins. Você é um preguiçoso, você é um burro. Você é muito lento. Você não consegue ser uma pessoa organizada. Você é muito chato. Olha, você é insuportável. Enfim, para os seus pais, são apenas frases, educativas até. Não passam de frases. Mas para o seu inconsciente são verdades absolutas. E você vai crer nisso e levar isso para o resto da sua vida. Por causa da sua idade, inclusive. Essas frases são muitas vezes ditas de forma repetitiva, inclusive. Muitos anos seguidos. Ainda pior, quando é associada, essas afirmações são associadas a um castigo, a um grito, a uma chamada de atenção grave de frente dos outros amigos, por exemplo. Ou até tem pessoas que acham que tem que educar com pancadas e murros, não é? Surras. Vocês sabem que isso acontece até hoje, embora há leis que proíbam isso. Ou seja, uma crença é instalada por repetição ou por um forte impacto emocional. E muitas vezes até as duas coisas juntas, acumulando, né? Impactam ainda mais, com mais força, e traz ainda mais limitações na vida de uma criança na fase adulta. Essas crenças é que são os seus programas mentais, ou bloqueadores mentais. Mas e quando essa crença é virada para o dinheiro? Será que você costumava ouvir frases do tipo, ou até quem sabe até, antes de dizer a frase, quem sabe até você continua repetindo essas frases até para os seus filhos. Tipo, dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Dinheiro só traz guerra. Dinheiro é um problema para a humanidade. Quem tem muito dinheiro não entra no reino dos céus. Crença religiosa, não é? Muito dinheiro, poucos amigos. Quem tem muito dinheiro não é honesto nem é boa pessoa. Agora imagina, com essas crenças instaladas, as coisas podem complicar. Porque você vai passar o resto da vida lutando conscientemente para ter dinheiro, porque você sabe que precisa, mas inconscientemente você vai acabar por destruir todo o dinheiro que você tem. E qual é o resultado disso? Cheque especial todos os meses. Tem que recorrer a crédito muitas vezes, às vezes até uns créditos para pagar outros. Você vai passar a vida trabalhando e não conseguindo juntar nada. Toda vez que você ganha um pouquinho mais e que consegue juntar um pouquinho mais, aparece sempre gastos extras. Vive sempre com saldo no vermelho. Você conhece alguém assim? Agora você entende a minha promessa inicial desse vídeo? Agora vem a melhor parte, que é quando você encontra respostas para a sua maior dúvida. Talvez você agora esteja me perguntando, ok, Maurício, eu entendi tudo e até me identifico demais com tudo isso que você está me dizendo. Mas e agora? Você levantou um problema, e qual é a solução? Eu tenho um enorme prazer de te dizer que esses programas só são eternos se você quiser. Você hoje ganhou a consciência da existência das crenças limitantes. Agora você tem a responsabilidade de escolher se quer passar o resto da sua vida nessa escassez ou se pretende reprogramar a sua mente. Sim, eu disse reprogramação mental financeira. Falei em eliminar bloqueadores mentais financeiros. Isso é possível. Você tem que querer mudar, buscar ajuda nesse sentido, ter as informações certas. Parece incrível, mas não é. Eu tenho dezenas de depoimentos dos meus alunos no curso A Matriz da Prosperidade a contarem as suas transformações e os seus resultados, por terem trabalhado essas crenças limitantes, ressignificando essas crenças, tornando elas em crenças possibilitadoras até. Se você gostou desse vídeo, você pode também partilhar com seus amigos, porque pode ser interessante também para eles.
não tiveram a oportunidade que você está tendo de assistir esse vídeo agora. Um grande abraço e até a próxima vez.